Hoje nós vamos de Minhas Melhores Partidas de Xadrez, de Bob Fischer. Olá, seja bem-vindo! Esse é o canal Felipe Xadrez e hoje vamos para mais uma partida do livro do Bob Fischer, Minhas Melhores Partidas de Xadrez. Essa aqui é a 33ª partida e dessa vez Fischer joga contra ninguém menos do que Trifunovic. Pessoal, o nome é estranho, tá? Não estranha não. Talvez não tenha sido um dos grandes mestres mais populares, né? Mas Trifunovic foi um grande mestre, assim, de excelência, né? Um jogador, assim, de extrema qualidade, tá bom? E essa partida dele aqui com o Fischer é maravilhosa, né? Bom, mas antes da gente ir pro tabuleiro, aproveita que tá aí, já se inscreve, tá? Dá o joinha que isso ajuda bastante. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e bora pro tabuleiro. Bom, pessoal, aqui o Fischer tá jogando de brancas, tá? E o Trifunovic tá jogando de Trifunovic, né? Eu acho que a pronúncia correta é essa daqui, tá bom? Desculpa, mas enfim, ele tá jogando de pretas, tá? E é claro, aquela velha história, né? Você acha que o Fischer abriu com que lance? Se você falou E4, acertou, né? Então aqui o Fischer ele abre com E4, aqui E5 e o Trifunovic foi, né, para uma defesa ali clássica, né, de peão-rei. Cavalo F3, aqui cavalo C6, bispo B5 e aqui a gente vai para uma Ruy Lopes, né? Aqui A6 atacando o bispo, bispo A4, cavalo F6, roque, cavalo toma E4, D4, aqui B5 atacando o bispo, bispo B3, e toma D4, torre E1, aqui cravando, né, esse cavalo agora, não pode sair para lugar nenhum, D5 e pasmem, pessoal, aqui a gente está indo pro nono lance, tá? É o nono lance da partida e aqui o Fischer já vai para um lance brilhante, né? Brilhante, né? A gente normalmente vê algum lance brilhante assim no meio jogo ou pro final, né? Mas assim, primeiros lances assim é a primeira vez que eu vejo assim uma partida que tem um lance brilhante. Quer tentar adivinhar, né? Os lances do Fischer brilhantes são sempre, né, muito espetaculares, mas quer tentar achar o lance? Pausa o vídeo aí, dá uma olhada, vê se você encontra. Achou? Não? Então vamos lá. O Fischer faz o lance cavalo C3, tá? E parece brincadeira, pessoal, mas esse lance é brilhante. Por quê? O que acontece? Não dá para o peão tomar o cavalo, tá? Caso você esteja se perguntando, poxa, Felipe, não dá para tomar o cavalo? Não, pessoal, não dá, tá? Se você fizer aqui D toma C3, vai vir bispo toma aqui D5, tá? Então aqui a gente já tem um duplo. Ah, mas aí o bispo tá cravado, Felipe. Se o bispo sair, a dama cai. É mais ou menos, porque depois de bispo, aqui em B7, bispo toma E4, se dama toma D1, esse é o grande X da questão, pessoal, é a continuação. Vem bispo toma C6, cheque, porque vem um ataque descoberto aqui no rei. Então não dá tempo aqui de capturar o bispo, ok? E também não dá para capturar aqui a torre, porque não é um simples cheque descoberto. Aqui você tem um cheque duplo, né? E quando a gente tem cheque duplo, não adianta só tomar uma peça, tem que mexer o rei. Ou seja, não dá para tomar nenhuma das duas peças, por isso que é tão brilhante essa continuação. E aí teria que fazer aqui um rei D8, depois de torre toma D1 cheque, e aí continua sem os cheques, e agora não dá para tomar a torre, vai ter que mexer o rei de novo. E rei C8. Vem bispo D7 cheque, rei B8, e olha onde foi parar esse rei aqui, pessoal. Aqui tá praticamente ganho para as brancas, tá? Não tem muito mais o que fazer aqui. O jogador de pretas poderia até abandonar aqui já. Então voltando aqui na posição. Bom, pessoal, aí depois de cavalo C3, a partida continua com bispo E6, cavalo toma E4, D toma E4, torre toma E4, bispo E7, bispo toma E6, F toma E6, cavalo toma D4,
roque, dama G4, cavalo toma D4, torre toma D4, e claro, não dá para capturar a torre, né? Aqui, opa, perdão, não dá para capturar a torre porque ela está protegida pela dama, né? Então a torre está atacando a dama, vai ter que mexer a dama, dama C8, torre E4, colocando mais pressão nesse peãozinho aqui de E6, torre F6 defendendo, bispo E3, dama D7, torre D1 atacando a dama, dama C6, bispo D4, torre G6, então a torre estava atacada ali, né, querendo trocar a qualidade, então tira a torre do ataque, dama E2, torre D8, cravando o bispo, né, tudo bem que no momento ele ainda está defendido por duas torres, mas sempre muito perigoso isso aí, né, G3, aqui colocando um pouco de pedregulho aqui, talvez se o bispo vier para essa diagonal, dama D5, e eu achei bem estranho esse lance, tá, pessoal? Porque, né, colocar aqui a dama, podendo tomar um ataque descoberto com a saída do bispo, sei lá. Achei estranho esse lance aqui, mas tudo bem. Seguindo, torre 1, e aqui a gente tá vendo agora um canhão de Alekhine, né? Pra quem não conhece, é quando torre, dama e torre fica na mesma coluna, né? Mas aqui não existe nenhum perigo iminente ainda, então aqui o Trifunovic segue com C5, atacando o bispo, bispo C3, torre D6, bispo E5, torre D8, bispo F4, C4, avançando o peão, torre toma E6, torre toma E6, dama toma E6, cheque, dama toma E6, torre toma E6, e aqui depois de todas essas trocas, né, a gente ainda tem um bispo e uma torre para cada um, e o legal é que os bispos são de mesma cor, né, então aqui dificilmente tende a um empate, né, alguém provavelmente vai levar essa aqui, mas enfim, bispo F6, torre toma 6, torre toma, torre D1, cheque, rei G2, saindo do cheque, bispo toma B2, torre B6, torre A1, colocando pressão nesse outro peãozinho aqui de A, torre toma B5, então vai cair o peão de A, pelo menos tomar aqui o peão de B das pretas, né? Torre toma 2, torre C5, torre A4 defendendo, bispo E5, bispo toma E5, torre toma E5, então trocaram-se os bispos, torre A2 atacando o peão, torre E2 defendendo, rei F7, então aqui o Trifunovic traz o rei para ajudar aqui no jogo, né? Então vai começar a procurar uma posição melhor, final de jogo, todos os reis começam a entrar em jogo, né? Rei F3, então aqui o Fischer segue com o mesmo conceito, ele vem trazendo o rei, rei F6, rei E4, G5, avançando o peão, rei D4, né? Aqui agora o Fischer traz o rei para atacar o peão de C aqui das pretas. Rei F5, F3, C3, torre F2, torre A2, torre A3, rei C4, H5, rei B4, torre A8, então aqui o Trifunovic manobra a torre, F4, rei E4, F toma G5, rei E3, torre G2, rei D4, torre 2, torre B8, cheque. Então agora o Trifunovic trouxe a torre aqui para dar um cheque no rei do Fischer, para tentar tirar de perto do peão, né? Quem sabe ele não consegue criar aqui um peão passado, né? Vamos ver. Rei A4, torre G8, H4, torre F8, torre E7, torre F3, torre D7, cheque, rei C5, torre C7, cheque, rei D4, torre D7, cheque. Agora o Fischer aqui ficou dando um cheque no rei do Trifunovic, né? Tentando procurar aqui uma melhor posição, uma melhor colocação para a torre. Rei C4,
torre C7, cheque, rei D4, rei B3, torre toma G3, torre D7, cheque, rei E4, torre H7. Então, enfim, o Fischer agora traz a torre aqui para ameaçar o peão aqui do Trifunovic, que está bloqueado, né? Então, vamos ver como ele conduz isso daqui. Rei D4. Então, o Trifunovic traz o rei para proteger novamente esse peão aqui, que ainda está bloqueado. Torre toma H5. Então, caiu outro peão aqui do Trifunovic. Torre G1. Torre H8. Torre B1, cheque. Rei E4. Torre A1, cheque. Rei B5. Torre B1, cheque. Rei C6. Bom, agora acabaram-se os cheques, né? Torre G1, atacando de novo o peão da coluna G das brancas. Torre D8, cheque. Agora lá vai o Fischer dar cheque de novo. Rei C4. Torre E8. Rei B4. Rei D5. Torre D1, cheque. Rei E6. Torre E1, cheque. Rei F7. Torre F1, cheque. Rei G6. Torre F2. E aqui é engraçado, né? O Fischer ele manobrou o rei, né? E trouxe para perto dos peões, né, passados e conectados dele, porque pretas agora só tem um peão na coluna C que está bloqueado, para ajudar, né, e tentar fazer aqui alguma promoção de peão, né? E a torre aqui das pretas não consegue uma boa colocação. E o Trifunovic está com problemas aqui, né? Vamos ver como é que ele vai resolver isso aqui agora. H5. Torre toma C2. Agora o Trifunovic conseguiu tomar o peão aqui de C. Agora temos um peão passado das pretas. H6. O Fischer dispara o peão dele, né? Vamos ver quem promove primeiro. Torre H2, atacando esse peão, por enquanto está protegido pelo rei. H7, o Fischer não espera, ele avança o peão. C2, avançando o peão passado também. Torre C8, e agora, né, o Fischer coloca a torre aqui numa posição onde ele pode sacrificar para tomar esse peão. Rei B3, o rei vem aqui para poder proteger o peão, mas ainda existe o tema do sacrifício da torre. Rei G7. E aqui, pessoal, aqui não tem jeito, né? Depois de toda essa luta, Trifunovic abandona, né? Ele joga a toalha aqui porque realmente não tem como, não dá para continuar aqui, tá? Brancas aqui vão sacrificar a torre pelo peão aqui passado das pretas que está prestes a promover. Pretas também vão sacrificar a torre aqui no peão passado das brancas, tá? E vai sobrar aqui o peão, né? O peão aqui da coluna G, que brancas vão conseguir promover, tá bom? Porque o rei tá perto aqui, vai conseguir fazer oposição, então não tem para onde correr. Aqui não tem como ganhar, tá? Pretas estão perdidas. E o curioso dessa partida aqui, o mais engraçado é o seguinte, pessoal, nesse torneio de Bled de 1961, tivemos vários nomes de peso, né? Tivemos Paul Keres, Petrosian, que inclusive levou o torneio, tá? O Petrosian foi o primeiro colocado. Mikhail Tal foi o segundo colocado desse torneio. O Fischer ficou em terceiro lugar e tiveram vários outros nomes nesse torneio aqui, jogadores de extrema qualidade. Mas o Trifunovic, entre os jogadores da época, era conhecido por ser um jogador extremamente posicional e tático, então era muito difícil ganhar dele, né? A maioria dos jogadores no máximo conseguiu um empate. E o único a derrotar ele nesse torneio foi o Fischer nessa partida, tá? Ninguém mais conseguiu ganhar dele. Só o Fischer nessa única partida aqui, tá bom? Então mais um feito aqui do Fischer, né? Pra você ver, o Fischer realmente é jogador de extrema qualidade, né? E agora vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com. Olha a precisão desses jogadores, pessoal. Fischer fez aqui 90.8, enquanto o Trifunovic fez 83.6. Claro, Fischer com direito a lance brilhante, né? Fischer cometeu 5 imprecisões, né? No caso, o Trifunovic errou mais, né? Ele cometeu uma gafe, né? 4 erros e uma imprecisão. E eu queria destacar em especial 2 lances, tá bom?
que a gente olhando aqui no gráfico, teve aqui o iniciozinho, onde o Fischer ganhou um pouquinho de vantagem, mas não muita coisa, ali um ponto talvez. Teve um primeiro erro aqui do Trifunovic, onde ele ganhou um pouco mais de vantagem, 2,5 pontos. E teve essa gafe aqui, que foi o pior, né? Onde o Fischer conseguiu quase 4 pontos de vantagem. E esse outro lance aqui, né, antes do derradeiro, que foi o último, onde o Fischer também estava ali com quase seus 3 pontos de vantagem, tá bom? Perdão, quase seus 6 pontos de vantagem, tá? E esses são os dois lances que eu queria destacar aqui pra gente, tá bom? Então, bora pro tabuleiro pra gente dar uma olhada nesses dois lances. O primeiro lance que eu queria destacar, pessoal, é o 23º lance, tá? Então, após o Fischer aqui de brancas fazer o lance, perdão, bispo C3, né? E é um bispo bem perigoso aqui, ameaçando aqui a casa de G7. O Trifunovic fez torre D6, tá? Não há nada de errado ele trazer uma proteção a mais aqui pro peão de E6, né? Mas enfim, qual é o problema? O problema, como eu disse, é esse bispo aqui ameaçando a casa de G7, tá? É extremamente incômodo, né? Então assim, o ideal é sempre você tentar evitar ameaças. Então nesse caso, ao invés de fazer torre D6, que é um erro, o melhor aqui era fazer, por exemplo, um B4, tá? Ataca o bispo, né? Você já avança um peão também. Você começa a colocar problemas na posição para o seu oponente, né? É sempre aquela história. Se você não consegue melhorar a sua posição, pelo menos crie problemas a serem resolvidos pelo seu oponente. Então ele vai ter que gastar tempos, vai ter que gastar lance para resolver esses problemas. Então no caso desse peão atacando o bispo aqui, força o bispo a sair dessa diagonal. Mesmo que ele não saia, pelo menos faz com que o jogador de brancas gaste tempos com isso. Então, por exemplo, se ele fizer bispo E5, tá, que seria o melhor lance na posição, você pode seguir com dama toma A2, tá bom? Então caiu um peão. Depois de B3, tentando prender a dama, viria aqui um dama 5, tá? E apesar das brancas ainda terem vantagem na posição, por já ter ocorrido alguns erros aqui feitos pelo Trifunovic, ainda é jogável, tá? Dá pra lutar aqui, tá bom? Vamos pro próximo lance agora. Aqui a gente tá indo pro 30º lance, tá? Então depois de torre D1 cheque, foi feito rei G2 aqui pelas brancas, né? Fischer jogando de brancas. E aí veio bispo toma B2 pelo Trifunovic de pretas. Bom, pessoal, o lance não é ruim, né? Mas ele acaba sendo um erro. Por quê? O que acontece? Tirar o bispo dessa diagonal aqui agora não parece uma boa ideia, tá? E o que acontece? É sempre bom você trazer a torre para ela poder fazer ataques e se mobilizar pela fileira do fundo, né? Sempre que você pode. Então, voltando aqui, ao invés de fazer bispo toma B2 direto, né, que isso aqui até libera aqui a torre para jogar um pouco mais, seria melhor ter feito aqui, por exemplo, torre B1, tá? Torre B1 seria um bom lance, porque depois de, por exemplo, um B6, se defendendo do ataque da torre e do bispo, viria um C3, a gente avança aqui o peão, não precisa trocar. Depois de torre B6, torre A1, atacando o peão. Depois de torre A6 defendendo, torre B1, volta, né? Ataca aqui, mantém essa ameaça aqui no peão de B1 do mesmo jeito. Depois de torre B6, bom, aqui se fosse repetir lance, estaria ótimo para as pretas, tá? Porque a vantagem aqui é do jogador de brancas. Então, se por exemplo o Fischer repetisse lance aqui e o Trifunovic conseguisse tirar um empate, ótimo para ele, tá? Mas se por exemplo o Fischer não quisesse um empate, fizesse aqui de novo, né, o Trifunovic fizesse torre A1 e aí o bispo o Fischer partisse aqui pro lance torre B8 cheque para evitar um empate. Depois de rei F7, torre B7 cheque, rei G6, torre toma B5, torre toma 2, rei F3 trazendo o rei, torre toma C2, rei E3, torre B2 agora atacando o peão de novo,
Torre B6 aqui, colocando uma cravada no bispo, defendendo o peão. Daria para seguir com C2, avançando o peão. Rei D3. E depois de, pasmem, tá? Esse é o melhor lance na posição, pessoal. C1 promovendo para cavalo com cheque. Viria bispo toma C1, torre toma F2. E aqui, por incrível que pareça, depois de toda aquela magia, toda aquela luta, o Fischer com muita vantagem na posição. Aqui a gente teria uma posição equilibrada, tá? Equilibradíssima, tá, pessoal? Aqui estaria no 0 a 0. Então, havia recurso para o Trifunovic, perdão. Até ali, muito à frente no jogo, até o lance ali 42 daria para igualar a posição, mas ele não encontrou os lances, né? Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Eu desejo a todos vocês bastante rate, uma ótima semana e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!